Qual a situação? Cerca de uma semana para o confronto. Quantos? Acredito que entre 50 e 70 criaturas. Eles têm um exército. Precisamos fazer o nosso. Creio que ninguém irá nos apoiar. Senhores, nós seremos o exército. Hoje, após o pôr do sol, iremos todos ao cemitério. Nossa missão é comer 100 corpos. Eu acho que o que Lúcifer te revelou está tomando controle de você. Se acalme, Jack. Está tudo sob meu controle. Você está em minha mente, não consegue ver isso? Já está falando como um velho. Estou seguro do que digo. Então você quer lutar com um bruxo? Eu? Não. 3 de vocês vão. E como será possível? Está tudo aqui, dentro da minha cabeça. E assim que escureceu, lá estávamos, novamente no cemitério. Quero que 3 de vocês comam 100 cérebros. Os outros 2 tragam-me 100 corpos, que eu os comerei inteiros. Eu ia comendo e sentia que algo estava mudando. Eu estava evoluindo a cada corpo comido. Eu ia mudando aos poucos a forma e a mente. Era como se acendesse uma luz em meu consciente, e tudo que era obscuro agora estava claro para mim. Meu corpo aumentava o tamanho e o poder. Eu estava inquieto, mal podia me controlar. Tinha vontade de morder as árvores. Meu coração batia forte, e a cada batida, senti o sangue sendo esguichado por entre minhas veias. Antes de eu terminar os 100 corpos, os 3 que eu mandei tinham terminado os 100 cérebros. Terminado. Limpem a bagunça. Tenho que fazer algo. O que eu estava para fazer nunca tinha sido feito, nem imaginado. O que irá fazer? Eu preciso da sabedoria de um anjo. Se comer um anjo, não entrará em guerra somente com o inferno, mas também com o céu. Depois eu resolvo isso. Somente uma virgem consegue invocar um anjo. Então iremos precisar de 2. Saí do cemitério e fui para um convento. Eu nunca teria coragem de sacrificar uma criança, mas uma freira sim. Eu nunca gostei de religiões mesmo. Era no meio da madrugada, um arrombo no teto. Acho que acordei o convento todo. Mas, no meu estado, elas nunca conseguiriam me ver. Talvez no máximo um vulto. Quando meus outros 5 adotados chegaram na gruta, tudo estava pronto. As freiras desacordadas, um círculo de retenção feito com sangue de demônio e de uma virgem. Nem o próprio Deus poderia sair dali. Eles me olharam estranho, mas não questionaram, apenas sentaram ao redor do círculo. Os 3 que haviam comido cérebros estavam visivelmente diferentes. Estava com uma aura azul, e olhavam como se vissem através das coisas. Uma bíblia, uma cruz, uma harpa e água benta. Tudo dentro do círculo. Tudo tinha no convento. Acordo a freira. Ela grita e se põe a rezar. Deus vai te salvar, irmão. Vamos chamar um anjo dele aqui. O que é você? E o que quer de mim? Freiras aprendem latim. Irá falar apenas algumas palavras e será libertado. O que devo falar? Ó Senhor, da sua ordem invoco um anjo. Sua serva clama por ti. Invoco um anjo. Diga apenas isso, em latim. Domini utim vorseliange, comarte tibi fratestu, l'invoca-li angeli. E o anjo veio e dominou seu corpo. O que queres, herege? Vá com calma, não sairá fácil. Na verdade, não pode fazer nada enquanto estiver aí. Disse isso apontando para o círculo. Só aí ele percebeu que estava selado e que nada podia ser feito. Diga-me, anjo, qual o seu nome? Ariel. Apenas mais uma coisa, estará livre. Quem é responsável para enviar almas para o purgatório? Miguel. Mas nunca irão conseguir tirar nada dele. Você foi de muita ajuda. Me aproximei e entrei no círculo adentro. O corpo da freira ficava parado, mas era possível sentir a aura de Ariel. Dava para ver sua sombra enorme, se debatendo tentando sair, mas suas asas não podiam tirá-lo do chão. Cheguei próximo, me abaixei para ficar cara a cara, mas não disse nada. Apenas uma olhada de piedade, não pelo anjo, mas pela freira. Aonde eu cheguei, não tem mais volta. E com esse pensamento, mordi a cabeça daquela mulher. Com apenas uma mordida, pude abocanhar sua cabeça inteira, até o meio do pescoço. Aquele gosto era doce.
Eu estava saboreando um anjo. Mas algo dentro de mim começou a queimar. Eu caí no chão. Nunca senti uma dor tão intensa. Eu estava queimando. Sentia como se arrancassem meus ossos, como se puxassem minha coluna para fora. E senti algo pesado. Algo que eu não podia acreditar que estava acontecendo. Eu estava ganhando asas. Longas asas negras. Minha aura estava tão densa, tão negra, que eu mal podia ver do que aquelas asas eram feitas. Vi apenas algumas penas negras no chão. Tragam a outra freira. A essa altura, já estávamos no meio da tarde. Teríamos mais 5 ou 6 dias, contando com esse. A outra freira já estava acordada. Acho que já estava conformada. Ela não chorava mais, apenas rezava. Diga, ó Senhor, da sua ordem invoco um anjo. A sua serva clama por ti. Invoco a ti, Miguel. Domini ut invocet Liangeli, servitui clamarte ad ti, em ti invocet Miguel. Miguel? Fale logo o que quer de mim, criatura do inferno. Ele deu uma boa olhada nas minhas asas. Não precisa falar. Já entendi. Meu pai me trará das cinzas. Sabe que esse não será meu fim. Não quero seu fim, apenas o seu poder. O poder de enviar a quem quiser para o purgatório. Isso será muito útil na minha luta contra as outras criaturas. Vocês 3 que adquiriram a sabedoria dos feitiços, comam ele. Não se preocupe. Dessa forma, ele não pode fazer nada. O que quer fazer? Um exército de 5. Mestre, está sentindo? Sim. Com tanta movimentação, creio que o próprio Lúcifer estava convocando tropa. Ele não esperaria eles se reunirem. Apenas os trazia um a um em questão de segundos, em um determinado ponto, como um teletransporte. Eu podia sentir. Eles já eram mais de 50 e aumentando. Quando liberar o poder máximo, haverá transformação. Será uma luta e tanto, não é? Sim, será. Após ter comido Miguel, os outros 3 não mudaram o corpo, apenas a aura, que agora estava muito mais forte. A escuridão chegou mais cedo do que eu imaginava. Com um estalo, e havia cerca de 70 a 80 criaturas à minha porta. Senti a presença de Lúcifer chegando e saindo. Acho que foi assistir à luta de sua cadeira, nas profundezas do inferno. Eu e meus 5 filhos saímos para fora. Vocês 3, fiquem aqui. Vocês irão fazer magia de longe. Quero que criem pequenos buracos negros, que enviarão as criaturas direto para o purgatório. Para isso, convocarão o poder de Miguel, que agora está dentro de vocês. Quando a minha última transformação chegar ao fim, vocês terão a força suficiente para invocar esse poder. E nós? Vocês vêm comigo. Vamos para o confronto direto. Não morram, fiquem ao redor de mim. Sim, mestre. Olhei para aquela multidão de criaturas, bruxos, pessoas que foram possuídas há muitos séculos por comandantes do inferno, diabos e diabetes. Até as suas sombras estavam prontas para lutar. Chegou a nossa hora, Jack. Vamos explodir. Vocês fiquem prontos. Na hora certa, ajam como eu mandei. Sim, mestre. Disse isso e saltei em meio à multidão. Os 2 que iam comigo saltaram logo atrás. Caímos juntos, e os bruxos rapidamente começaram com os selos. E tudo mais, as criaturas se amontoaram sobre nós. Formamos um amontoado. E lá no meio estava eu, caído no chão, com os olhos e punhos fechados, tão concentrado que não podia ouvir nada, imaginando apenas o grito da minha mãe e irmã ao serem retalhadas. E tudo começou a tremer. Minha aura ficou incandescente, uma luz que cegava. Algo estava reluzindo em mim. Era a armadura de prata de Ariel, 3 metros, chifres retos e enormes, dentes saindo para fora, um braço de Jack e o outro cinza com garras ao invés de dedos. O rosto como antes, mas coberto por uma armadura prata reluzente. Eu podia ver em minha mente tudo que os meus adotados viam. Eu passava ordens e falava com eles, com algo tipo uma telepatia. Quando a transformação terminou, todos já tinham saído de cima de mim. Eles mal podiam acreditar no que viam. Eu de pé, com 2 servos em volta.
e aquela armadura celestial. Meus 3 servos deram início à verdadeira luta. Eles abriram a boca e lançavam algo como um fecho de luz azul, que abria pequenos buracos na realidade, como buracos negros, mas que sugavam tudo em um raio de 2 metros direto para o purgatório. Eles acharam que os meus 3 servos ofereciam mais risco do que eu e correram em direção a eles. Os seres mais fracos, como bruxos e diabetes, mal podiam se mexer com o peso da minha armadura. Era algo que nem eu podia imaginar. Cerca de 40 ainda podiam lutar e estavam correndo em direção aos meus 3 filhos. Já está quase acabando, Jack. Corri em direção a eles. Eles mal podiam me ver. Eu corri entre eles ceifando com minhas garras, enquanto os outros 2, que estavam comigo, abocanhavam as criaturas à minha volta. Vocês 3, parem com os buracos. Vá cada um em uma direção e faça uma barreira, em formato de triângulo. Sim, mestre. E assim foi feito. Eu estava no meio. Eles vinham em minha direção. Com uma braçada, eu derrubava uns 3 ou 4. Minhas garras cortavam além do alcance da ponta dos meus dedos. Aquilo estava indo muito bem. No meio da multidão, Lúcifer aparece. E todos os seus servos se prostram diante dele. Ele não estava com uma cara muito feliz. Vamos parar por aqui. Já sabemos quem vencerá esta luta. A vida dos humanos agora pertence a você e seus adotados. A vida dos humanos pertence a eles. Ninguém irá escravizá-los, nem os anjos, nem os demônios. E eu estou aqui para garantir isso. Tínhamos um trato. Temos um trato. E eu servirei a você no inferno. Não estamos no inferno. Disse isso, e como um vulto, estava na frente dele, o segurando pela cabeça, alto do chão. Esse lugar, agora, pertence a mim. Ao dizer isso, senti uma presença diferente de tudo que tinha sentido antes. Uma criança aparentemente de uns 12 anos, cabelo lambido. Não tinha olhos, apenas buracos negros, e sem profundidade. Ele vestia um terno cinza e sorria. Eu não podia me mover, apenas com o poder de sua presença. Ele não possuía aura. Eu sentia medo, apenas de olhar para ele. De começo achei que era o próprio Deus que tinha descido à terra, mas era algo mais poderoso que isso. Está intrigado, não é? Finalmente entendeu o meu pedido, Senhor da Morte. Não seja tolo. Vim te buscar pessoalmente. A morte sorriu, e Lúcifer desapareceu, e reapareceu novamente, como um anjo, com a sua armadura e asas negras. Isso não termina aqui. Leve suas criaturas, junto, seu imundo. E lembre-se que estarei aqui, esperando esses vermes que você comanda aparecerem. E quando aparecerem, servirão de comida para os meus filhos. Um buraco se abriu. Ele entrou, e algo como um vento arrastou seus servos para o mesmo lugar. Então, você é a morte. Antes que eu pudesse falar qualquer outra coisa, ele caminhou até mim, me deixando sem reação e sem fala. Você estará seguro desde que nossos objetivos não se cruzem. Dito isso, desapareceu, como poeira ao vento. O que faremos agora, mestre? Ficaremos aqui, vivendo nas sombras e livrando a humanidade de qualquer criatura que entrar nesse mundo, seja do inferno ou do céu. Enquanto estivermos aqui, ninguém irá intervir na vida dos humanos. Sei que por um tempo as coisas ficarão calmas, mas agora tenho inimigos no céu e no inferno. E mais cedo ou mais tarde, lutaremos novamente.